Olá, meus Fala, minha amores. gente, boa tarde. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você também. Boa tarde. Você boa também. tarde. Estamos aí, chegando na sua casa, 2h30, e vamos junto até as 4 horas aqui no seu Entre Família. Pois é, sexta-feira, estamos juntinhos em mais um Entre Família. Esse momento, né, de família, esse momento descontraído. Faz tempo que eu não falo, né, da nossa família É verdade. pra sua família. Mas você sabe que a gente descobriu que aqui em Jacareí, onde Não fica conta. a sede da Não Novo conta, Tempo, Thalita. tem um supermercado que usa esse slogan. Não é esse, é parecido. É Porque quase, é tá de bom, é família quase. para família. Aqui é da nossa família para sua família. É Eles É verdade. de família para família. Não, o nosso é diferente. Nada se cria, tudo se copia, tudo Se reinventa. Opa, É verdade. A gente quer copiar, o verdade. que sai errado é criação. É, isso mesmo. Boa. E a gente melhora o negócio. E é pro Brasil todo agora. É verdade. Toda sexta-feira a gente diz assim, sextou, sextou. Para mim, o melhor da sexta-feira é que o sábado está chegando. É E verdade. nessa sexta-feira, muita gente ainda nos preparativos finais para receber o sábado. Para os que são guardadores do sábado, como nós somos, desde agora, feliz sábado para você. Quando ele chegar, usufrua desse tempo separado por Deus para ser uma bênção E para fica gente. aquele convite para você que ainda não desfrutou dessa bênção, experimenta. Experimenta que você vai ver como é fantástico. Você vai ver bênçãos diferenciadas aí na sua vida também, tá? Venha e descanse. Aliás, falando em descanso, a gente precisa falar demais e muito, muito, a plenos pulmões, sobre a esperança que existe para o descanso de todo mundo. Esse mundo está extremamente sofrido. Verdade. Muitas pessoas perto da gente, algumas estão colocando uma máscara de felicidade, mas por dentro o coração está lá dilacerado e é hora de a gente levantar a bandeira da esperança. Existe um amanhã. E a gente vai falar hoje de um tema sério, agudo, mas que precisa ser dito. Precisa ser dito. Nós vamos falar sobre abuso sexual, já que nós estamos ainda no Maio Laranja. Nós vamos pensar a respeito de uma realidade presente em torno da gente ou na casa da gente, de crianças e adolescentes abusados sexualmente e muitas, a maior parte das vezes, por pessoas muito próximas, do ciclo muito próximo. A gente vai falar sobre isso hoje. Verdade. E para nos ajudar com esse tema, nós recebemos Sandra Barilli, ela que é psicóloga, psicanalista, vai nos ajudar com esse tema, trazendo aí as suas experiências, conhecimentos, para a gente poder entender um pouco melhor como ajudar a mudar esse cenário, especialmente no nosso convívio e para aqueles à nossa volta também. É isso. Temos E também, depois no programa de hoje, De um não pode tempão faltar. ausente, né? Depois de um verdade. tempão. Quando ele entrou no estúdio hoje, eu Semana falei, toda o praticamente que fora. aconteceu? Eu achei que era tour. É, eu fazer turismo por aqui. Faltou um crachazinho do tour. Faltou só o crachazinho do tour. Bem-vindo, Sinta-se em Lucas. casa, Lucas. Sempre. Sempre é bom voltar. Sempre é Obrigada. bom E o estar que por temos hoje no hashtag? aqui. Boa tarde pra vocês, Boa boa tarde tarde. também pro pessoal de casa sempre ligadinho com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar inclusive sobre o tema de hoje. Hoje eu vou trazer alguns dados, algumas pesquisas e mostrando alguns números para a gente realmente entender a relevância desse tema e a gente poder entender de fato sobre isso. Vou falar também que já saiu a nova data do Enem dos concursos. Ela tinha sido adiada por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, mas já foi divulgada uma nova data. E também já aproveitando para atualizar a situação por lá. O que eu posso já falar para vocês é que voltou a chover, principalmente ali em Porto Alegre, onde a água já estava começando a baixar, voltou a subir novamente. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Tá bem. Inclui também entre as notícias por onde você andava. Pode tá? deixar. Fala. Traz aí essa notícia para né? Hashtag, né? Boa. Tem que contar Aquilo que ele tudo. pode falar, né? O que pode, é verdade. Pausa rápida, como é que a gente diz? E já voltamos com você. Até já. De volta, gente. Programa Entre Família, você viu que é sempre rápido esse momentinho. É só o tempo, como a Dalite comenta, né? A gente se acomodar por aqui, você se acomodar por aí também. A gente já começar o nosso bate-papo, começar trazendo a pergunta do dia para você interagir com a gente, as notícias e muito. Só começando o nosso Entre Família. Assunto de hoje, como o pastor Aleixo comentou, né? Um assunto forte, um assunto pesado, mas que precisa, sim, ser falado, trazer um alerta, né, para todos e uma grande conscientização também, né? E a pergunta para o pessoal de casa participar e interagir, da Leide?
É você contar de alguma experiência sua ou próxima de você com que você tenha lidado com o abuso sexual, se isso repercutiu na sua família. Conta o que diz respeito a esse assunto na sua vida. Manda pra gente pelo 983 1502 49. Muito bem. Bem, sabe que o lugar dos covardes é vizinho dos monstros. Eles gostam de morar na escuridão. Então, quanto mais tabus, mais escuridão a gente coloca sobre os assuntos, pior é para a gente tratar, né? Maio Laranja é acender a luz e deixar as coisas patentes para que a gente comece a bolar estratégias, pensar o que se faz de errado, se o nosso paradigma civilizatório está completamente equivocado e pensar como salvar pessoas tão importantes E- perto de nós, pessoas pelas quais Jesus morreu. E esse assunto não é, de muito tempo que nós falamos sobre ele. Durante muitos anos, era um segredo absoluto, um Se silêncio alimentava, né? absoluto. Se alimentava do Inclusive anonimato. com um silenciamento das pessoas que sofriam abuso. Muitas crianças, em algum momento, reportaram aos pais, aos cuidadores, "Shh", para não desmanchar a imagem da família, para não desmanchar a imagem do pai ou de um parente, enfim, quem seja. Então, isso é recente de nós jogarmos luz sobre o tema abuso sexual e dizermos às pessoas, denunciem, por exemplo. Verdade. E aí a gente pega o gancho para lembrar da Isso. campanha Quebrando o Silêncio, que a É gente tem verdade. todo ano, enfocando sempre um aspecto diferente, mas presente ali também, de a gente tratar do assunto com a seriedade que ele exige, por conta do mal que ele provoca. E nesse silêncio, né, Darley, pastor Aleixo, você de casa, vai se criando muitos traumas que vai sendo levado adiante. Talvez algo vivido ali na infância que vai sendo carregado, aí vai constituir, né, a sua família e já leva alguns traumas para dentro, para os filhos. E olha, se torna uma bola de neve e a gente precisa quebrar essa corrente do mal aí e trazer, como o pastor comentou, né, à Então- luz esses problemas tão sérios. Exatamente. Então, conte a sua experiência no 983 1502 49. E agora que ele voltou, Uhum. eu não vou falar como eu falo para a Josimara, né? Porque não é para tanto também. Mas que bom que você está de volta e que o Lucas traz essas notícias no hashtag depois da vinheta. Achei que ia rolar algum poema, alguma coisa assim pra poder falar, mas enfim. Não, tudo tem limite. Tudo tem limite. Tá? Tem limite, né? Vamos trabalhar com limite certinho. Mas é bom estar de volta. Daí a gente falou, Lucas, atualiza você onde você estava, porque essa sumir tanto aqui. Essa ausência. Estou preparando um conteúdo legal para vocês. Eu posso adiantar, entrevistei uma centenária, tem uma história super legal de vida, contou várias coisas, inclusive passou até algumas ideias do que podemos fazer para aproveitar realmente toda a vida. Mas daqui a pouquinho, mais para frente, eu trago esse resultado para vocês e outras produções também aqui para o Entre Família. Mas antes de começar a edição do hashtag de hoje, já quero falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. A inundação em Porto Alegre já estava ali baixando, voltou a subir ontem. Em alguns lugares voltou a chover e voltou a chover com força por lá. E o estado ele já se prevê ali uma certa chuva em boa parte das regiões. E olha só, de ontem para hoje ocorreu uma formação de uma frente fria e ela deve se deslocar rapidamente sobre todo o sul do Brasil. Só que ainda tem muita área de instabilidade no Rio Grande do Sul, o que acaba facilitando então a formação de nuvens de chuva. Só que essa frente fria se trata, na verdade, de um jato polar que vai soprar com força e vai derrubar as temperaturas. Tanto que há previsão de geada no final de semana no centro, no sudoeste gaúcho e também na campanha. E agora eu quero convidar você para vir comigo aqui, eu vou conferir alguns dados da Defesa Civil, que eles sempre atualizam pelo menos 3 vezes durante o dia. A gente vai falar aqui sobre os últimos dados. Municípios afetados, 469. A gente tem pessoas em abrigo, 65.762. Olha aqui, feridos, 806. A gente tem número de mortes, 163. E também pessoas resgatadas, 82.666. Essa atualização aqui de Defesa Civil acontece todos os dias, 3 vezes ao dia. Então a gente vem trazendo algumas informações sobre isso. Inclusive, Lucas, hoje pela manhã, ouvindo a Rádio Novo Tempo, o programa Manhã Novo Tempo, né, sempre trazendo muitas informações.
o locutor Israel Fernando, ele que é locutor na Rádio Novo Tempo de Porto Alegre, estava atualizando algumas informações ali, e ele contando, né, dessa, que é a cheia histórica, né, no Rio Grande do Sul, essa tragédia histórica. E Porto Alegre já estava começando, né, a fazer as limpezas nas ruas e tal. E com essa forte chuva, aqueles lixos foram espalhados novamente, entupindo ali A rede de esgoto. a rede de esgoto, trazendo mais transtornos ainda. Das 23 bombas que fazem a retirada das águas, 11 só estavam funcionando. E O que significa já um colapso. Com certeza. E outro grande risco, né, que a população vive é a leptospirose. Sim. 4 mortes já constatadas devido à leptospirose. E fica aí, né, esse caos para a gente poder ajudar como a gente puder. E nesse momento muitas orações também, né? As ajudas estão sendo levadas, mas orações, muitas orações nesse momento, para que Deus continue dando forças, né, para os amigos do Rio Grande do Sul. E mudando um pouco de assunto, mas não tão assim, o Ministério da Gestão ele divulgou a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado, que também ficou conhecido como o Enem dos concursos. A nova data ela passa a ser o dia 18 de agosto em 228 cidades do país. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram no concurso. Eles vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Inicialmente, pessoal, a prova ia acontecer no dia 5 de maio, mas ela foi adiada por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Olha só, dos candidatos do Rio Grande do Sul, ele vai precisar ali fazer uma certa atenção para que os candidatos entrem no site da prova para realmente saber onde será realizada essa nova prova e também saber ali com relação ao horário. Ele vai entrar no site gov.br e ali vai ser direcionado aqui para essa tela. Aqui ele vai entrar com a sua senha, vai ter ali o cartão dele e vai saber onde ele vai realizar a nova prova, se atentar novamente à questão de horários. Isso aqui, você que também já estava inscrito na outra, quando você começou aquela nova data, você vai entrar e saber certinho onde você vai realizar e também com relação à data. Então você vai acessar o site gov.br e ali ele vai direcionar para cá. Então temos aí essa nova data com relação ao Enem dos concursos. Olha só, um boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde e apontou que 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados em 7 anos, isso ali no período de 2015 a 2021. Isso aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, são quase 80 casos por dia. Segundo o documento, 83.571 dos casos foram contra crianças de 0 a 9 anos. E 119.377 contra adolescentes de 10 a 19 anos. Eu quero convidar você para vir comigo com a tela, porque o próprio Ministério divulgou também uma pesquisa e colocou um gráfico que mostra a pesquisa feita de 2015 a 2021, mostrando os números. E foi aqui separado em crianças, como azul, em laranja aqui adolescentes e mostrando aqui o total. Então, de 2015 a 2021, a gente tem aqui esses números. A gente vê que em 2021, um certo aumento aqui, um número maior do que essa pesquisa foi feita. Então, tem esse recorte dessa pesquisa com relação a isso. Eu estava lendo um pouco sobre isso e falando até na pesquisa como o número também é relevante de pessoas que são próximas, familiares, às vezes os amigos também que acabam tendo contato na casa, falando sobre isso. Então, trouxe aqui um pouquinho sobre esse recorte, esses números, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive no programa de hoje. E talvez daqui a pouquinho eu volte com mais informações para também falar um pouco sobre como buscar ajuda, como denunciar, onde procurar. Mas daqui a pouquinho eu volto com outras informações também. Muito bem. Mas não é talvez, é volte, tá? É talvez, volte, porque vai que ele some. Não, Aí só volta semana que vem. Tá bom. Até já, querido. Volte. Bom, e para a gente conversar, né, já dar início nesse tema, o Lucas já trouxe algumas informações, mas para a gente dar continuidade nesse tema, a gente recebe a Sandra Barilli, ela que é cientista na temática de traumas da infância, doutoranda em trauma do abuso sexual, entende muito desse assunto, tem estudado muito sobre esse assunto e vai nos ajudar a compreender e ajudar. Tudo bem, Sandra? Tudo. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Muito bom, Sandra. obrigada. Para você. Estava com saudades.
Eu também, recebê-la. Darleide. Já a minha companheira de muitos programas, desde o Sem Tabus, consultório de família, mas Isso. estreando agora no Entre Família. Sandrinha, qual a importância do Maio Laranja? Essa consciência, Darleide, ela tenta trazer para a população a gravidade, né, da situação. Porque, como vocês falaram, e muito bem, eu amei a tua fala, né, em relação à questão da covardia ali, né? E em relação também a essa questão que você traz das consequências. Nós não podemos permitir que se naturalize algo, principalmente em alguns estados brasileiros, mas esse é um problema mundial. Ele não é um problema do Brasil. Então, quanto mais as pessoas saberem que isso é uma epidemia, e é uma epidemia silenciosa, uma epidemia que norteia a estrutura psíquica para sempre de uma pessoa, quanto mais isso ficar claro, mais talvez a gente consiga influenciar a prevenção. Verdade. Eu, inclusive, acompanhando algumas matérias, algumas reportagens sobre o abuso, e me chocou em saber que pais, sangue do mesmo sangue, né, fazendo esse abuso. E saiu nos noticiários recentemente uma jovem, ela dando depoimento dela, de que tinha sido abusada pelo próprio pai, isso aos 11 anos de idade mais ou menos, e teve uma filha, fruto desse abuso, né? E ela decidiu continuar com a gestação e foi... A família toda não sabia do que estava acontecendo, ela sofrendo calada ali, foi vítima de muita violência, né? Muita violência e falatório da família também, sem saber o que estava acontecendo ao certo ali e que gravidez era essa que ela apareceu do nada, né? Violência dupla, tripla, quádrupla, porque assim, Sim. é uma família cobrando de uma criança que está sofrendo uma violência do seu pai, então tem violência psicológica, violência física. Eu dei uma olhadinha aqui em alguns números também, que dão conta de que 20% dos adolescentes, em termos globais, sofrem abusos sexuais, violências sexuais. Então, a cada número que a gente vai atualizando, vendo a condição em que nós nos encontramos neste momento no mundo, pastor, de pensar na qualidade da vida humana cada vez mais depreciada nessa violência toda. E tem outras violências envolvidas. Eu creio que a gente, às vezes, descarta determinados parâmetros, alguns padrões, mas a gente mal os substitui. Então, obviamente, a gente tem um problema crônico. Você disse que é global. É global. Eu acredito que os números não devam ser iguais para todos os países do mundo, mas você não vai achar lugar no mundo onde isso não tenha um problema. Mas eu queria te perguntar, quais são os principais problemas, as principais patologias, os efeitos psicológicos que se encontram depois do abuso? Há uma diversificação grande aí. Se nós pensarmos que isso aconteceu com uma criança que ainda não possui mecanismos de defesas, ou seja, é um trauma. O que é um trauma? É a imposição de algo externo sobre aquela criança. Se essa criança ela não possui defesas, ela não terá como elaborar, entender o que está acontecendo para que aquilo seja digerido de alguma forma. Então, se ela não tem essas defesas, isso fica na memória. No desenvolvimento da base da personalidade, pelo fato da criança não ter essa defesa, a gente fala que, vou usar aqui uma palavra que fica bem entendido, ela implode no seu desenvolvimento. Aí a gente abre espaço, Darleide, para as psicopatologias mais graves, principalmente o transtorno borderline. Mas, se essa criança ela já possui alguma defesa, ela vai esquecer o que aconteceu para que o organismo consiga sobreviver, mas esse material guardado trará outros tipos de consequências graves, principalmente no aspecto sexual, mais tarde para esse adulto. É uma pena de vida. Porque é uma ação que... eu não digo que não vai ser condenatória, mas vai forçar aquela existência a lidar com isso o tempo todo. Vai fazer parte da estrutura psíquica para sempre.
O meu trabalho hoje, na parte da ciência, é trabalhar com adultos que passaram por esse trauma na infância. Nós vamos lutar para amenizar essas consequências, para que a vida dessa pessoa se torne possível. Mas será uma consequência para sempre. Aí está o perigo. É como um vírus que passou a fazer parte da estrutura psíquica. Brotinho e fazer um corte no broto, ela vira uma árvore com aquele corte. Excelente exemplo. É isso. Horrível. Marcas para a vida, não é? Nós já voltamos com você. Como dissemos, é uma sexta-feira à tarde para um assunto que talvez você pense, muito pesado. A vida tem sido pesada para muita gente. E às vezes a gente pensa que para nossa ser leve, é melhor esconder o que há de dificuldades importantes a serem consideradas. Mas vamos então encarar, vamos conversar sobre isso e tem muita esperança costurando por aqui para te ajudar também. Nosso intervalo vem aí e a gente volta na sequência com mais Entre Família. Nosso Entre Família de volta com você. Vem pra cá, família, fica com a gente. Nós vamos ficar juntos até as 4 da tarde. O assunto de hoje, uma temática pesada para a realidade que muita gente talvez não se dê conta de que ela existe, mas é fato, estamos no Maio Laranja. É um maio de muita coisa também, né? Verdade. Nós temos o maio das noivas, nós temos o maio Amarelo. laranja, Do meu aniversário. nós temos o maio do seu aniversário. É verdade, você tem uma semaninha de aniversário. Maio das Mães. Você é Maio muito das Mães. Você sabe que você é um presente pra gente, né? Obrigado. Você é um querido, Ô, amado, faz coração, toda a obrigado diferença mesmo. aqui no Entre Família. Vocês são Deus te presentes para mim abençoe. também. Como é que é? Vocês são presentes para mim Eu só queria também. ouvir mais alto. Querido. E aí, meus amores, nós vamos agora, na prática, especialmente considerando a presença da Sandra Barilli, que é especialista, seu doutorado está sendo trabalhado sobre esse tema e ela tem trabalhado dioturnamente, faz lives, faz encontros, palestras, é uma bagagem que você tem para compartilhar e a gente vai agora para o na prática. E aí vai funcionar como, meu amigo? Pode explicar para a gente? Nós teremos algumas plaquinhas aqui, né? A gente vai mostrando, vai aparecer ali, né? 4... vai ser Só na na plaquinha plaquinha, mesmo, é. né? Na plaquinha. A gente levanta a plaquinha. Diante de algumas situações. Isso. E aí, o que fazer diante de algumas situações, tá? Então, é isso. A gente vai levantando, vamos conversando com a Sandra aqui. E aí, vamos entendendo e explicando pro pessoal de casa também. 4 regras de proteção. Vamos começar com você. Qual é a regra de proteção que você tem aí na sua plaquinha? Diga não. Essa é a regra número 1, dizer não. Diga não. É a primeira regra. E como esse dizer não pode ser feito? Em que circunstâncias o não é suficiente? Veja, na verdade, falar não é muito difícil. Isso precisa ser pensado e trabalhado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos num estado de submissão e de aceitação tão grande que nós temos dificuldade de entender que é hora de um não. Agora, o não, ele precisa ser claro e precisa ser colocado e precisa ser trabalhado para que, de fato, o outro compreenda. Em se tratando de criança e adolescente, é mais grave ainda. Sim. Uma criança, por exemplo, ela é abordada pelo abusador sempre de maneira muito cordial. É alguém amistoso, é alguém da família, é alguém querido, ou é um pai, um padrasto, um tio, ou um amigo muito especial da família. São sempre esses que estão em volta de uma criança. Obviamente que a abordagem de um abusador dificilmente sofre resistência, especialmente de uma criança que não foi orientada para dizer não, para pedir socorro, Sim. para correr, para dizer para o pai e para a mãe. Inclusive, só uma licença para eu lembrar que a lição número 5 e a lição número 6 do Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter, eu fiz questão de que fossem 2 lições a respeito do tema. E a primeira delas, inclusive, eu quero dizer isso para você, inclusive se motivar a ligar agora para a gente pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque a lição número 5, como eu disse, é como ensinar os seus filhos sobre a sexualidade. Começa daí, sobre sexualidade. Como é que eu começo a falar sobre sexualidade para os meus filhos? Na sequência, você vai ter, nesse material, ensinando o seu filho a se proteger do abuso sexual. É preciso que você
entenda que a criança precisa ser orientada, porque nem sempre você estará lá. Mas como fazer? Então, tenho aqui algumas sugestões, algumas orientações muito específicas. Por exemplo, como identificar as vítimas. Isso também é suporte para os pais. Material riquíssimo para você ter em casa. E tem aqui, inclusive, uma maneira de você ensinar didaticamente para a criança. Olha só. Tem uma maneira muito didática de você tanto saber como lidar, como ensinar o seu filho a identificar abusos sexuais. Então, é sobre isso que nós estamos falando agora, convidando você para entrar em contato com a gente agora, durante o programa, sim. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E essa revista vai chegar em sua casa, você vai ter em suas mãos para estudar com sua família. E então a gente ajuda a criança a saber identificar e, portanto, pedir socorro, né, Sandra? Sim, exatamente. Exatamente. E abrir, é muito importante que os pais possam abrir esse espaço para que a criança possa falar. Porque é muito difícil ouvir o que você não quer ouvir. Então, facilmente pode haver uma negação por parte dos pais. Então, é muito necessário que a gente pense e preste atenção nos sinais que a criança está manifestando e queira, de fato, enxergar o que precisa ser percebido ali. Interessante, acho que um dos caminhos é a gente colocar o sexo no devido lugar e a erotização no seu devido lugar também, né? E muitas vezes a maneira como os pais lidam com a sexualidade, cheia de cadeados, segredos e tabus, ela vai desprotegendo, né? Por exemplo, a criança não sabe identificar um toque do outro e a gente vai colocando muitas coisas assim, dando uma naturalizada que não é natural e ao mesmo tempo deixando tudo com cara de fantasma naquilo que deveria ser um desenvolvimento para a criança. Dois extremos, né, Aleixo? Os cadeados, tabu, não fala, não conta, não toca, tira a mão daí. Isso. Mamãe, como foi que eu nasci? Shhh. E aí tem um outro extremo, que é muito comum hoje, que é dessa banalização da própria sexualidade, a erotização. E isso, de fato, em dois extremos maléficos. Que né, da vem, construção da acredito, identidade sexual. Que vem, acredito que muito também, até a própria Sandra pode nos ajudar, as músicas. Sim. Que a gente sabe que toca muito aí. As crianças, naquela forma, os pais acham bonitinho, às vezes a criança dançando, aquelas danças das redes sociais aí que a gente acompanha, principalmente, né? Crianças fazendo danças sensuais, as roupas que os pais colocam mini adultos, como a gente já comentou em alguns programas aqui, né? Mini adultos, tudo isso favorecendo para aquele agressor, não sei se seria mais ou menos isso, para aquele agressor talvez ter mais liberdade para poder chegar. Não, a grande questão é assim, a criança ser exposta de uma maneira indevida para uma condição que ela não tem como tratar, de ela própria em algum momento ser vítima de abusos sexuais dentro de um escopo de naturalidade. Isso, não, justamente rebolar, dançar, os pais achando bonitinho, beijar, natural. A brincadeira de assim, a criança namorar, até isso também facilita que essa criança esteja inserida no contexto de sexualização precoce, às vezes, indevidamente. sem perceber, os pais estão, né, deixando as postas demais a esses abusos. Em lugar de educar. E aí tem essa questão do que a criança está ali interagindo com as outras pessoas, mas pensando na mente, a criança, ela precisa vivenciar a inocência infantil, ela precisa, a gente chama de linguagem da ternura. Para que a criança passe pelos desenvolvimentos psíquicos até chegar à maturidade, ela precisa, a princípio, deste mundo de inocência na linguagem da ternura. Quando a criança é exposta às músicas, às danças e a tudo que se apresenta hoje, ela sai precocemente da linguagem da ternura, que é a linguagem infantil, que ela necessita desse mundo que ainda está muito na fantasia da perfeição da vida. Ela entra de forma precoce no mundo do adulto. No momento em que ela entrou de forma precoce no mundo do adulto, as fases seguintes de desenvolvimento, elas passam a estar comprometidas. Nós temos que sair da infância e entrar na vida adulta, mas isso de forma lenta, a conta-gotas, no tempo certo. Com a maturação necessária. Com a maturação necessária. Quando a criança é exposta a essas danças, o psiquismo dela
parte para uma maturidade sexual que ela não está pronta para lidar. Há uma relação simbólica muito complexa da sexualidade, né? Uma criança não tem o desenvolvimento de se relacionar com o simbólico. Aí ela virou uma vítima, virou uma isca e uma vítima de si mesma, talvez. Sim. E o psiquismo passa a estar comprometido. Porque quando a gente pensa em abuso sexual, a gente pensa num adulto propondo uma relação sexual para a criança. Mas uma música com uma dança erotizada é abuso sexual. É verdade. Vamos a mais uma regra de Tem proteção? mais uma regra de proteção, essa é a grite, né? Então, deixar crianças, adolescentes sempre a par desse assunto, do que é realmente o abuso, quando se sentirem, opa, então, tá saindo como se diz ali, tá entrando numa zona perigosa, grita, né? Gritar mesmo. E aí, Darleide? Agora, que interessante, né? Para uma criança gritar, tanto quanto não deixar qualquer uma das outras regras, ela precisa ser ensinada para tal. Ela precisa ser instruída sobre o seu corpo, suas partes íntimas, ensinar os nomes dos seus órgãos genitais, para que a criança tenha conhecimento dela, entender quais são as partes da sua intimidade que outros estranhos, a não ser um pai, uma mãe, que em segurança da família precise fazer higiene ou coisa do gênero, mas outras pessoas não. Então isso precisa ser parte da educação da família no que diz respeito à sexualidade e quanto à prevenção do abuso sexual. E olha, lembrando para você que o que nós estamos estudando aqui é parte da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui é só uma mostrinha de como nós trabalhamos isso didaticamente para você entender a necessidade de tratar do assunto em família. Pode ser um material para, inclusive, você sentar com a família, incluindo os filhos, e estudar sobre junto e trabalhar isso de maneira do seu cotidiano, sem barreiras. Então, como essa criança vai gritar e pedir socorro se ela não foi instruída para tal quanto ao seu corpo, por exemplo? E muitas vezes essa criança ela é desacreditada. É. Ela está acostumada a ser desacreditada. Aí ela tem medo de gritar e alguém falar, você está inventando, você está mentindo. Uma das coisas que eu falo sempre para minhas meninas é, se estiver num lugar de perigo, pegue uma pedra e joga no carro mais bonito que tiver perto. Boa ideia. Que o alarme vai disparar, todo mundo vai vir correndo. Não saia correndo pela rua. Se tiver um portão aberto de uma casa, bata nessa porta. Porque se ela sair correndo, o abusador pode ser muito mais rápido e tal. Vá para onde tem gente. Os abusadores gostam de escuridão. Agora, para você falar isso para as meninas, previamente elas já sabem o que é. A sexualidade, para a idade delas, obviamente, está exposta. E vocês trataram do assunto abusos sexuais com elas abertamente. Sim. Porque senão, dizem, filha, um estranho tocou, sai correndo. Mas sai correndo por quê, né, pai? Verdade. Até um ponto que eu ensino bastante, a gente ensina bastante o nosso filho lá em casa, que eu acho que quando a criança está exposta a vídeos, a fotos, a coisas que trazem a pornografia, isso vai despertando curiosidade. Então, a gente sempre alerta muito ele. Eu acho muito bonito que algumas vezes ele saiu para brincar com as crianças lá do condomínio e aí daqui a pouco ele volta, ué filho, mas não foi brincar? Ele, não, eles estão falando coisa que não é para a nossa idade, ou começaram a ver coisa no celular, aí voltei. Aí volta até meio tristinho, porque queria estar lá com as crianças brincando, mas era um assunto que ele sabe que não é para a idade dele, não é próprio, ou vendo coisas que não são próprias, e ele volta. Agora, se não conversa com esse filho, eu lembro de uma situação que lá quando eu morava em condomínio, os filhos do meu vizinho mais velho voltam para casa também e dizem assim, mamãe, assustado, o que aconteceu? Estava no parquinho e ele diz assim, o fulaninho chegou no parquinho e trouxe brigadeiro pra gente. E disse assim, mas eu só dou se você me der um beijo. Então, assim, são jogos sexuais, insinuações. Ou se você beijar fulaninho, eu dou 2. Então, isso faz parte das brincadeiras das crianças. Se nós adultos não intervirmos educando em casa, no parquinho ele pode não saber se defender nem dos coleguinhas, quanto mais de um abusador. Né? É verdade. Bom, seria interessante nós pensarmos o que seria, que você tocou num ponto muito importante, Darleide. O que são os jogos sexuais? Boa. E o que é uma criança que já está introduzida no mundo erótico adulto? Os jogos sexuais, eles não possuem técnicas. Eles não possuem já essa dinâmica comum do adulto.
ele Tem a cai... malícia, né? Não Própria tem, do adulto. exatamente. Tem muito presente a curiosidade. E nós precisamos tomar muito cuidado para, quando percebermos jogos sexuais entre as crianças, nós não termos essa fala de oh, né? Por quê? Porque nós podemos, a partir desse momento, mostrar para a criança que existe algo mais aí, ela ainda está na inocência. Então, quando uma criança aborda a outra de uma forma muito especializada, sabendo o que ela quer fazer, Já não é mais jogo não sexual. são jogos sexuais. Uhum. Essa criança, infelizmente, ela já passou pelo trauma do abuso sexual e está reproduzindo a vivência de experiência que ela já tem. Verdade. Verdade. Gente, a gente faz uma pausa nesse assunto importantíssimo, seríssimo, e vamos falar agora de um outro assunto muito importante, seríssimo também, que é algo que vem trazendo muitos questionamentos para toda a humanidade. De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Eu recebo aqui a Dai. Tudo bom, Dai? Tudo bem, Abinal? Prazer de receber Daiane, Prazer, né? tudo Daiane meu. Fagundes. Pode me chamar de Dai, Pode por chamar de favor. Dai? Por Então favor. tá bom, beleza, fechou. É de casa já, somos todos de casa. Ô Dai, você agora está com uma nova missão, Isso. um novo projeto aqui na Rede Novo Tempo de Isso. Comunicação, que é o programa Origens. Isso. Origens é um programa sensacional. Se você nunca viu, o que eu duvido, te convido a ver agora, viu? Uhum. A gente tem uma nova temporada que vai lançar amanhã, dia 25, às 5 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo, chamada Raízes da Jornada Humana. Porque essas questões que você bem colocou... Ah, é claro. Sua câmera tá Aí. bem pra cá, a gente quer ver sua carinha. Gente, desculpa, eu não tô acostumada com esse tanto de câmera. Eu apresento revistas de vez em quando, substituindo Sim. a Darcy, mas são só 3. São Aqui 3? tem mais. Aqui tem mais, tem 4 câmeras aqui e aquelas que vão para lá, vêm para cá. Daí tem Obrigada, horas viu? que nem nós sabemos, não fica tranquilo. Ah, a Vou gente dar uma se perde, giradinha olha pra aqui, cá. olha ali. Qual câmera que eu tô aí? A diretora sopra aqui, ó. Agora mesmo não sei em qual que eu tô. Ah, tô nessa. 2. Então, Dai, Perfeito. aí você faz o Revista Novo Tempo, de vez em quando ali Isso, eu substituí a Darcy enquanto Origens não estreava, né? Essa semana, inclusive, fiquei lá 3 dias. Hoje eu vou participar do Revista de novo, vai dar um bug na cabeça do pessoal, mas explicando, já deixei a substituição do Revista, agora eu assumo o Origens, né? Que a gente já tá há um tempo produzindo e agora, finalmente, pela graça de Deus, estreia amanhã, sábado, 5 horas da tarde, aqui na TV. Que legal. Agora, Dai, essa nova temporada do programa Origens, eu sei que você foi para o Iraque Isso. gravar uma nova temporada. O Origens que ele trata, né? Sempre vem trazendo ali as raízes, né? Isso. Daquilo que a gente encontra na Bíblia, de algo que às vezes é esquecido, mas são trazidos ali à tona alguns Como relatos. o próprio nome já diz, a gente trata das nossas origens por uma perspectiva criacionista, né? E essas questões que você tratou logo ali no início, são perguntas muito fundamentais. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Então, a gente parte desse princípio e aí nós fomos para o Iraque, porque o Iraque é a atual região da antiga Mesopotâmia, que é a região onde surgiram algumas das primeiras civilizações que a gente tem registro, como os sumérios, os assírios, os babilônicos. É no Iraque, por exemplo, que se acredita que foi construída a Torre de Babel. E aí a gente trata de quem é o ser humano para a Bíblia, também, né, para a Bíblia, a gente trata de vários assuntos de conhecimento teológico, filosófico, a gente trata de arqueologia, a gente trata de biologia, tentando desvendar quem é o ser humano e quais são as suas origens. E a gente trata também do desenvolvimento humano, de como as pessoas se espalharam pelo mundo. Por que a gente tem pessoas vivendo nos 4 cantos da Terra, entende? De onde eles saíram? Eu já me Como que a perguntei gente isso tem algumas tanta vezes. diversidade no mundo, entende? Será que a diversidade já estava contemplada pelo Criador desde a criação do homem, lá em Adão e Eva, no Éden? Eu acredito que sim, mas a gente tem algumas evidências biológicas, vamos dizer assim, né? Com o conhecimento de genética atual que se tem, é possível entender mais ou menos como a gente tem essa diversidade tão grande no planeta. Que legal. Ó, tem uma chamadinha do programa para você acompanhar. Aí, ó, viu? Falei agora, eu me perdi nas câmeras. Tô nessa. Tem uma chamadinha que a gente vai soltar agora para você já sentir um pouquinho do que vem por aí no programa Origens. Pode rodar. Olhe ao redor. Veja as cores que adornam a Terra. Veja a diversidade, as peculiaridades e a complexidade desse ser que é um, em diferentes feições. Mas afinal, quem somos, de onde viemos e como é possível sermos tão diversos?
Na busca de nossas raízes, dessa vez viemos ao Iraque. Nos acompanhe nessa nova jornada de descobertas aqui no programa Origens. Sensacional, hein? Não dá para perder. Agora, ô Dai, você indo lá para o Iraque, para a gente finalizar rapidinho aqui, você viveu experiências incríveis, né? Compartilha com a gente algum momento ali que você viveu que, puxa, nunca imaginei viver esse momento, conhecer isso que eu estou conhecendo agora. Eu acho que o próprio fato de ir para o Iraque é uma coisa que eu nunca imaginei antes. A gente foi para o Kurdistão iraquiano, que é no norte do Iraque. Tem algumas questões geopolíticas ali um tanto delicadas, eu explico isso em um episódio, mas uma das coisas interessantes também é que a gente tenta desmistificar um pouco essa imagem que as pessoas costumam ter do Iraque como um lugar de guerra, como um lugar de pessoas muito más. Não, é um lugar onde tem humanos vivendo, onde tem pessoas como a gente. E uma questão muito curiosa, enfim, uma cultura muito diferente, uma cultura indireta, diferente da nossa. Antes de fazer qualquer coisa, você primeiro toma um chá, conversa, e aí depois você vai para o assunto de fato. E uma das coisas muito interessantes que eu adoro contar por aí, no nosso primeiro dia de gravação, a gente estava gravando na cidadela de Erbil. É uma cidadela mais antiga do mundo, continuamente habitada. Gravando, tranquilamente, paramos numa casinha de cultura para gravar algumas coisas. Perguntaram de onde vocês são, o que vocês estão fazendo? Somos do Brasil, somos brasileiros, estamos gravando um documentário. Falaram, vou te apresentar para o meu chefe. Adoro o Brasil, adoro futebol. Olha Ronaldinho, só. conheço. Pelé, geralmente vem, né? Me levou para o chefe, a gente conversou e eles nos levaram para uma escavação arqueológica que ainda está em andamento e a gente pôde conhecer um pouco dessa experiência. A gente não pôde filmar porque ainda está em andamento, ainda não foi publicada, mas foi uma experiência muito bacana, sabe? Foram algumas portas, nesse caso especificamente, que foram abertas por sermos brasileiros, imagina só. Legal, hein? E que você vai compartilhar ao longo dessa temporada. Com certeza. Ó, gente, lembrando, amanhã, tá bom? Amanhã, sábado, às 5 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo, programa Origens, com Dai Fagundes. Não perca, tá? Ela trouxe só um pouquinho aqui para você ter aquele gostinho, para amanhã você já ficar ligadinho com a gente aí na programação da TV Novo Tempo, às 5 horas da tarde. Dai, obrigado Eu por que estar agradeço, com a gente. Abinal. E vou Boa estar tarde assistindo pra amanhã, você. hein? Tá bom? Espero, viu? Estarei assistindo. Bom, vamos para aquele intervalo rápido. Na volta, a gente continua com esse assunto que a gente já começou a abordar aqui no nosso Entre Família, falando sobre abusos, né? Abusos infantis. E daqui a pouco a gente traz mais alguns tópicos para a gente poder destacar dos cuidados aí com o seu filho. É rápido, a gente volta já. Aqui estamos de volta do Centro Família, falando desse assunto muito sério, muito importante, mas por ser sério e importante, nós não vamos jogar ele para o cantinho, porque nós estamos falando de coisas que afetam muitas pessoas ao redor do mundo, está perto de nós e nós precisamos ter um olhar sóbrio, dando a importância para esse tema. Nós estávamos falando aqui no bloco anterior, antes daquela entrevista maravilhosa com a Dai, falando do Origem, você já colocou aí na sua agenda, amanhã às 5 da tarde tem um programa maravilhoso. A gente estava conversando sobre coisas que se podem fazer e como a gente pode orientar nossos filhos para se proteger numa situação imediata, numa situação de perigo. Falamos de dizer não, falamos de... Qual foi a sua? A minha foi grite. Grite. E aí tem uma outra numa circunstância. Sair correndo. Saia correndo. Eu estava falando aqui que eu falo demais para as minhas filhas sobre isso. A gente conversa tentando não gerar um pânico para que ela não fique com medo de tudo. E de formas de você correr, eu dizia que vá para onde as pessoas têm mais pessoas. Jogue uma pedra num carro, chute um pneu, faça um alarme disparar. É isso aí. Tem mais uma regra, contar para alguém da sua rede de proteção. Tudo isso está envolvido ainda com educar a criança para isso. Conte alguém da sua rede de proteção, mas precisa existir a rede de proteção. Ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir validada. Quando uma criança cai e ela diz, mamãe, está doendo, machucou, não se diz para uma criança, para com isso, levanta e anda. Não, você precisa escutar a dor, acolher a dor, ainda que nos próximos minutos ela já esteja bem, saia correndo. Então, essa rede de proteção que a família precisa ser, ela precisa ser apresentada à criança como existente. Caso contrário, ela vai saber a quem que eu peço ajuda.
Então, família, dar atenção a isso. Nós vamos continuando nessa conversa e eu jogo agora para o Lucas, que vai trazer convidado ainda mais com outros números, dados e o que fazer para proteger as crianças e adolescentes de abuso sexual. Lucas, com você. Obrigado, Darleide. Eu pensando um pouco sobre o tema de hoje, já falando sobre isso, você descobrindo bastante coisa com relação à relevância disso. Eu convidei para estar comigo agora aqui a doutora Damares Moura. Ela é advogada, professora, atua na defesa da liberdade religiosa e no combate à violência doméstica. Ela também criou um primeiro programa escolar de combate ao abuso sexual infanto-juvenil e já está nessa área há mais de 20 anos. Então, quero convidar ela para estar aqui juntinho comigo, juntinho com a gente aqui no Entre Família, para enriquecer ainda mais esse papo de hoje. Doutora Damares, boa tarde para você e obrigado por você aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, boa tarde, Lucas. É um prazer enorme, mais uma vez, tratarmos de um tema que nos desafia permanentemente, desafia governos, desafia famílias, desafia escolas, desafia as organizações religiosas, afinal, elas fazem parte, não é, do cotidiano das pessoas. E, portanto, num mês tão especial, que é o Maio Laranja, um mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, falarmos disso é muito significativo. Muito obrigada. A gente agradece. E eu queria saber, já para a gente começar nessa nossa conversa, quais são os primeiros passos que o familiar pode ali fazer judicialmente, né, quando descobre o abuso sexual, seja com a criança ou com o adolescente. Como é que funciona essa questão de buscar a ajuda? Vocês sabem que as pessoas pensam que existem muitos caminhos. Não existem. Existe um caminho apenas: denunciar. Onde eu denuncio? A denúncia começa com a autoridade policial, não é? Embora nós não tenhamos, por exemplo, no estado de São Paulo, mas outros estados do Brasil têm a delegacia especializada em criança e adolescente, não é? O primeiro passo a ser dado e único passo a ser dado é: tomou conhecimento, sejam os pais ou qualquer outro indivíduo que saiba que aquela criança é vítima de abuso e exploração sexual. Hoje, inclusive, é um dever legal, eu falo daqui a pouco disso, é denunciar a autoridade policial. Não é? Se o indivíduo não quer denunciar a autoridade policial, ele precisa levar ao conhecimento do Conselho Tutelar ou Disque 100. Conselho Tutelar e Disque 100 são denúncias que podem ser denúncias anônimas. Você pode se identificar e você pode não se identificar. Claro que se comparecer a uma delegacia de polícia, você terá que se identificar. Mas caso não queira, você tem o Conselho Tutelar, você tem o Disque 100 e você tem também o Ministério Público, não é? As varas de infância e adolescência, onde também esse fato pode ser levado ao conhecimento das autoridades. Você trouxe um ponto muito relevante com relação à denúncia. Se a pessoa quiser fazer de forma anônima, às vezes a pessoa percebe isso, não é da família, percebeu e quer fazer essa denúncia e falar: mas eu não quero me identificar, mas eu quero que esse assunto seja resolvido. Depois que é feita essa denúncia, existe alguma medida, digamos, proteção para aquela criança, para aquele adolescente? Existe alguma coisa relacionada a isso? Temos sim. Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das legislações mais modernas do mundo de defesa da criança e do adolescente, que prevê medidas protetivas. A gente sempre fala de medidas protetivas com relação à violência contra a mulher, não é? Mas com relação à violência ou abuso contra a criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as medidas protetivas. A principal delas, não é o afastamento do abusador desta criança e deste adolescente, não é? Mas há outras também que, por exemplo, prevê a colocação desta criança numa família substituta ou numa entidade de acolhimento. Né? Claro que não são em todas as cidades do Brasil que existem entidades
especializadas para acolhimento de criança vítima de abuso sexual. Nesse caso, né, é importante que ela vá para uma família substituta, que poderá ser alguém da família ou não, não é? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas protetivas, inclusive a assistência psicossocial, por meio de equipamentos como o CRAS, como o CREA. São centros de assistência psicológica, social a essa criança, não é? E agora, Lucas, nós temos a grande novidade, não é? Que é a Lei 14.344. Gravem essa lei. É chamada de Lei Henri Borel. Aquela criança que foi morta, não é? De uma forma muito covarde, chocou o país inteiro. No ano de 2022, foi aprovada uma lei nacional, a Lei 14.344, que prevê, de forma descritiva, as medidas protetivas a serem aplicadas às crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual, não é? E elas são coincidentes, por exemplo, com algumas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, que é para a mulher. Não é? E eu considero a principal medida protetiva o afastamento da criança do agressor, a colocação desta criança numa entidade especializada ou numa família substituta, não é? E a atenção psicossocial dessa criança, porque talvez seja este um mal de difícil reparação e só mesmo um tratamento qualificado para reconectar essa criança com a vida e para que ela não seja futuramente, não é, alguém que reproduza comportamentos dos quais ela é vítima. Achei sensacional você falar sobre essa questão de que depois de ser feita a denúncia tem também esse respaldo, essa proteção com relação do que a criança vai acarretar com aquilo, vai cuidar psicologicamente disso também, que também é oferecido. Então a gente consegue entender os caminhos, né? No caso, a denúncia é o caminho, denunciar. E você falando sobre essa questão do que é oferecido depois, os lugares. Eu gostaria que você reforçasse para a gente o telefone e esse caminho da denúncia. Percebeu, seja da família ou não, a quem buscar? O Disque 100 é o número mais fácil de memorizar, não é? Agora, já está aparecendo na tela, 190 é a polícia militar, não é? Em casos de risco iminente, não é? Porque o Disque 100, você não vai obter imediatamente uma intervenção, por exemplo, para a segurança imediata da criança. E aí, nesse caso, é o velho e conhecido 190, não é? Porque aí a polícia militar, ela comparece de forma muito mais rápida ao local para salvaguardar a vida e a segurança da criança, não é? Mas o Disque 100 é o número especializado para essas denúncias. 190 não pode ser uma denúncia anônima. A polícia militar, ela exige que você se identifique, não é? Mas o Disque 100 pode ser uma denúncia anônima. E o Conselho Tutelar, não é? Que é um equipamento tão importante de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Aliás, Lucas, eu quero ressaltar que a Lei 14.344 de 2022, a Lei Henri Borel, ela também criminaliza quem soube e não denunciou. Então, a omissão passou a ser, nos termos da lei, também a prática de um crime, não é? E quem tomou conhecimento e não promoveu a denúncia pode também ser responsabilizado penalmente, inclusive com cumprimento de pena de privação de liberdade. Doutora Damares, muito obrigado por você esclarecer o caminho, falar mais sobre isso. Para a gente é um prazer poder conhecer, mas a gente está montando esse quebra-cabeça sobre esse tema tão relevante e ter sua participação foi fundamental também. Muito obrigado por estar juntinho com a gente. Eu queria só adicionar, Lucas, você falou no começo, e não porque seja uma lei da minha autoria, mas ela toca num ponto que é determinante para mudar essa realidade, que é a educação, não é? A minha lei criou o primeiro programa escolar de combate ao abuso sexual, para que os professores estejam aptos a tratar do tema em sala de aula e para que eles estejam aptos a identificar uma criança que emite sinais de que está sendo abusada sexualmente e conduzir essa criança para receber atenção e assistência. Portanto, a educação, no final de tudo,
vai ser sempre a chave para transformar realidades tão desafiadoras. Eu agradeço a oportunidade. A gente agradece. Muito obrigado. Um bom restante de tarde para você, um bom final de semana e até uma próxima, viu? Então, trouxemos aqui, então, mais essas informações para poder compartilhar com você, saber o caminho para a denúncia, a relevância, toda a Damares passando aqui as informações. E o programa continua agora, a gente aprendendo mais. A nossa convidada está por aqui e eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado, até uma Lucas. próxima, E viu? bom final de semana, hein? Obrigado, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Já achei muito importante essa lei Henri Borel, né? Ela traz também essa pena para quem omite, né? Para quem omite se omite, né? Do que está acontecendo dentro de casa, às vezes, como a Daleide comentou até no começo do programa, né? Não, para não manchar o nome da família, para não manchar uma figura e aí a criança Agora, há de se considerar que isso envolve, de fato, um sofrimento absurdo. Claro. Você desconstrói uma história, você desconstrói uma família a partir disso. Você pegar um telefone e ligar para a delegacia para denunciar o seu marido, pai dos seus filhos, com quem você tem uma história de vida montada, é também necessário que a gente tenha um olhar muito querido, muito amável com essa pessoa que se demora num sofrimento absurdo. Exatamente, Darleide. E aí tem um ponto interessante. Isso que você falou é muito importante, essa empatia também em relação a essas pessoas que estão ali. De fato, a criança, ela precisa ser protegida imediatamente, mas o abuso sexual, principalmente intrafamiliar, ele não é uma coisa que acontece assim, aconteceu, vou ligar para a polícia. Não, isso é a conta-gotas. A pessoa da pedofilia, ele é um sedutor e ele seduz a família inteira. Todos estão sendo abusados e seduzidos para que uma criança seja usada. Então, você chegar no momento de detectar que agora aconteceu e precisa tomar uma medida, esse termômetro, ele é muito difícil. E uma questão, suponhamos que o pai seja, né, a pessoa que abusa. O fato de essa mulher já estar casada com esse homem, ela já é uma pessoa submissa a abusos. Porque um abusador, ele nunca abusa só um aspecto. Então, essa mulher, ela já está seduzida, ela já é submissa, ela já é dependente, porque há uma questão aí narcísica também. Então, é muito difícil. E agora, para essa mulher proteger muitas vezes a própria filha, ela não se protegeu dentro desse casamento. Ela não tem força. São relações muito fragilizadas. Exatamente. A gente ouviu aqui, esse é um assunto que devemos continuar conversando e falar com seriedade, conforme eu disse, mas a gente quer ouvir você. No começo do programa, nós pedimos a sua interação, que afinal de contas é para você que o programa está sendo feito, é para você que a gente se dedica e nós todos estamos juntos para viver um mundo possível até que o mundo melhor aconteça. A gente vai para o intervalinho, é o momento de você beber uma água ali, pegar o telefone, ligar para falar com a gente e no próximo bloco a sua interação já vai aparecer na tela. Estamos de volta aqui com Entre Família, da nossa família para a sua família. Foi bem, Abinal? Foi ótimo. Foi bem? Muito bom, Meus parabéns. Amores é meio forçado, né? Mas da nossa família para a sua família vai dar sim. Mas meus amigos, aí Mas fica meus bom, amores fica é bom. bem forçado para quem? Para mim, né? Ah, tá. Porque para você sai no natural. Ah, você tá. acorda e fala bom dia, meus amores. Até com quem ela não gosta, ela fala assim. Mas a gente não achou ainda essa pessoa. Eu tô aqui para te dar um recado muito especial, te chamar para celebrar conosco algo que é muito importante, que é do nosso coração. Nesse mês de maio, você que acompanha aqui o Entre Família tem percebido aqui junto com a gente que a gente está feliz em falar isso, que é o mês do aniversário do Anjos da Esperança. Mas não é só um aniversário só. Anjos da Esperança está fazendo 18 anos, ele está ali alcançando a sua maioridade. Mas falar de Anjos é falar, sim, de muita alegria, porque o Anjos da Esperança, ele é um projeto pilar no Novo Tempo. Porque eu posso dizer que o Anjos da Esperança é a ponta da corda.
A gente chama pessoas a uma vida melhor, fornece para elas um conteúdo, a informação, a mensagem bíblica para a pessoa viver melhor. Mas isso ainda não é o final. O final é que quando esta pessoa, que agora está passando a viver melhor, pensa em levar outras a viver a mesma experiência. Esses são os anjos. Você é convidado para ser anjo da esperança comigo. Você está perguntando o que são os anjos da esperança? Os anjos da esperança é a maneira como nós chamamos aquelas pessoas que dedicam uma oferta especial, uma ajuda financeira para manter a Novo Tempo no ar e para que a gente sonhe em chegar cada vez mais longe. Nós estamos, neste momento de comemoração, convidando você a fazer uma doação via chave Pix. Você está vendo aí aparecendo na sua tela? É simples, anjos@novotempo.com. Uma doação de qualquer valor. Você pode parar, se organizar com a sua família, pensar aí o que você pode contribuir, mas lembre-se, uma doação de R$5 já é suficiente para que uma revista Esperança Novo Tempo chegue em um lar que está tanto precisando. A Novo Tempo acredita neste projeto de doação, tanto que ela não tem intervalos comerciais como uma TV comum, ela não tem fins lucrativos, ela tem fins redentivos. E a gente está sonhando aí em lançar mais um material, ele está ali pronto, é a revista Esperança Mente Feliz, que você está vendo aqui atrás de mim. Ela vai sim mudar muitas pessoas e você vai participar disso. anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. É simples, você abre o aplicativo lá do seu banco e faz a doação e com certeza algo vai acontecer de bom no coração de alguém. A gente continua aqui na programação, temos interações suas chegando aqui e eu vou começar, posso começar lendo daqui já? Vocês me deixam? Por favor, pode. Vem vindo e vem não vou lendo ler ao mais. mesmo tempo. Não dá? Não. É anônima. Depois que aconteceu comigo, ou seja, abuso sexual, tive dificuldade em confiar nas pessoas, mesmo aquelas que considerava muito. Minha mãe encobriu meu tio, falou que fui oferecida, Sandra. Na época acreditei nisso. Ele falava que eram só brincadeirinhas. Nunca perdoei minha mãe. Hoje não temos uma relação muito boa. Sandra Barilles. Darleide, é tão interessante porque quando nós atendemos o adulto, existe uma dor, uma raiva, uma mágoa quanto à pessoa que abusou. Mas existe um mal-estar, um ódio pela pessoa que não protegeu e foi conivente. Isso é uma fala que a gente percebe em praticamente todos os adultos. Porque o abusador é como se ele não tivesse mesmo compromisso com aquela vida, mas a pessoa que deveria proteger, deveria ter protegido. Então, a dor se torna muito profunda, como uma traição, exatamente como ela coloca ali. E uma importância muito grande que você falou e que é importante que a gente repita é valorar a voz dessa criança. Sim. Porque se ela não tiver um canal de confiança, se ela não perceber que ela está sendo ouvida, como que vai ser estimulada essa criança a falar? Não tem como. Crianças têm que se acostumar a ter canal de diálogo, né? A gente ensina, ela não vai ser perfeita, mas ela tem que falar. Ela tem que falar, e aí são 2 traumas. O primeiro trauma é o trauma do abuso em si. O segundo trauma é o trauma do abandono na dor. Exato. Então, são 2 traumas. E os 2 traumas, eles trazem consequências diferentes. Então, quando uma criança é protegida da forma mais imediata possível e a fala dela é validada, nós já entendemos que 50% do que a gente chama de progressão traumática, ou seja, consequências, já diminui. Pelo simples fato dessa criança ter sido ouvida e ela olhar nos olhos do outro e saber, eu não estou louca, tem alguém validando, eu estou protegida. Isso já é cura. Verdade. Tem mais uma interação aqui que, inclusive, pontua mais uma vez quão importante é essa comunicação, essa validação, acreditar na criança. Eu sempre tive medo de falar sobre o que aconteceu comigo quando criança. Medo por quê? Medo. Mas hoje vejo a importância de compartilhar. Sinto que se tivesse falado antes, esse buraco no meu coração estaria um pouco melhor. Até a gente pode pegar um gancho aqui, Sandra, para entender Sim. um pouco como os pais eles podem perceber ali esses sinais psicológicos nos filhos, para poder chamá-los para perto e entender o que está acontecendo, para descobrir se de fato está havendo algum abuso, até para a partir daí começar o processo de cura também nessa criança, Sim. né? Tem uma questão aí muito delicada que uma porcentagem muito alta das crianças que passam por trauma de abuso já são crianças abandonadas anteriormente ao abuso.
Os abusadores, eles sabem quais são as crianças que eles podem se aproximar e quais que não podem. Então, a criança ela já está anteriormente, não 100% dos casos, mas na maioria dos casos, num estado de abandono. E o abusador, ele se apropria disso. Agora, o que muda? Dificilmente a criança conta. Eu acho que a partir de agora, com as campanhas, com a fala, com a educação, eles vão passar a contar mais, no sentido de falar o que está acontecendo. Que eles conseguiriam identificar melhor. Exatamente. A princípio, a criança fica muito confusa, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas, identificando e sendo encorajada a falar, elas começam a falar. Mas, na verdade, eu sempre digo assim, a criança ela não fala, mas ela conta. Conta como? Através da mudança de comportamento. Ela se torna mais agressiva, ela muda, se ela pode passar a comer muito ou deixar de comer, aumenta a insegurança, a agressividade, o sono muda. Pesadelos. Exatamente, pesadelos. Então, os sinais estão... eu tinha uma criança e agora eu tenho outra criança. E cada criança terá mudanças específicas. Então, os pais que estão ali de olho, o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha? Está diferente. O principal sinal é essa diferença de comportamento. Mas uma diferença de comportamento, ela só é percebida em crianças em que alguém está prestando atenção nela. Eis a questão. E é desse tipo de abandono que ela fala, que na verdade é uma falta de assistência, né? De presença. É desse tipo de abandono que se trata. De uma criança que vai e volta, ninguém pergunta, ninguém olha, ninguém sabe, ninguém percebe. E há um apelo a se fazer. Crianças são a continuação da vida humana. Se você olhar da perspectiva da árvore, o que é o fruto para ela? Da perspectiva de alguém que vai pegar alguma coisa da árvore, o fruto é a alimentação que mantém a minha vida. Mas da perspectiva da árvore, o fruto é mais uma árvore que surgirá. Portanto, a semente é a parte mais importante para uma árvore, é a garantia que haverá aquela espécie depois. Ou a semente para a gente passa a ser uma prioridade, ou nós vamos enfrentar problemas infinitamente. E priorizar a criança não significa fazer uma pedarquia, o reinado da criança, mas ela tem que ser priorizada. Nós estamos aqui, eu me tornei pai, isso passa a ser uma identidade, não existe ex-pai. E como é que a gente trata a criança, Sandra, ou o adolescente, enfim, quando se identifica um abuso, como que ela é encaminhada? Tá. A primeira questão é como a Damares colocou, ela precisa ser afastada de quem está provocando o abuso. Agora, Darleide, o trauma do abuso, é muito importante a gente falar desse trauma. O que seria esse trauma? É um conteúdo que sozinha aquela criança não consegue digerir. Então, imediatamente, precisa se procurar um profissional e, assim, não é qualquer profissional. É um profissional que sabe o que está fazendo. E o que esse profissional fará? Ele vai ajudar essa criança a digerir aquele conteúdo indigesto. Por quê? Porque o grande problema das consequências de um trauma é quando esse material ele fica ali parado por anos. Então, ele fica por anos afetando esse indivíduo. Inclusive, de forma inconsciente, desejando a morte por não suportar aquilo. Então, quando mesmo uma pessoa adulta, ela chega, muita gente faz isso. Eu nunca falei sobre esse assunto, é a primeira vez, mas hoje eu quero contar o que aconteceu. Isso é parte da cura, porque ela está conseguindo colocar para fora e agora ela tem alguém para ajudar a digerir esse material que está há anos ali parado. Então, Darleide, a criança de imediato, ela precisa ir para esse profissional para que ela receba ajuda para digerir esse material. Lembrando e assim que ela dá conta. Abusos sexuais podem levar a que o indivíduo seja afetado na sua vida sexual para negá-la, para não mais viver a sua vida sexual saudavelmente, quanto também pode levá-la ao extremo da promiscuidade, de lidar com a sexualidade de uma forma que é autodestrutiva. Então, Até estamos mesmo falando se tornar um abusador E também também no de futuro, né? tornar-se, sim. Então, os danos são muito, muito graves. Pais, vamos então nos unir em torno dos nossos filhos. Mais uma vez, eu lembro a você, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós vamos
trabalhar esse tema muitas e muitas vezes daqui, mas você aí de casa precisa se munir de informação, precisa ter material em mãos. Aqui nós temos, por exemplo, também links e oportunidades de você continuar investigando. E eu quero também, além de indicar que você passe a seguir mais de perto a Sandra Barilles, que é especialista no trauma causado ou nos traumas causados pelo abuso sexual, também temos a doutora Leiliane Rocha, que trabalha dioturnamente o abuso sexual ou a prevenção contra o abuso sexual e participou comigo aqui também da construção desse material. Pais preparados, filhos de caráter, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede, vai chegar na sua casa, tá bom? Sandra, muito obrigada, viu? E eu sei que o assunto renderia muito mais, mas foi muito bom ter você aqui nesse programa para despontar esse assunto mais uma vez. Obrigada. Eu quem agradeço, Darleide, a oportunidade, né, de falarmos a respeito dessas questões importantes. E assim, o programa está muito leve, está muito gostoso. As pessoas com absoluta certeza estão amando o programa em si, né? O Entre Família. Tá muito gostoso interagir com vocês. Então, eu agradeço muito. Obrigada. A gente vai trazer, então, você outro dia para fazer um outro tema desses bem leves, porque hoje pediu mais seriedade da gente, mas com muito amor e carinho. Obrigada. Pastor. Eu vou começar uma frase aqui. Eu tenho certeza que onde você está, não sei o quanto você tem familiaridade com a Bíblia, mas eu tenho certeza que você vai conseguir terminar. Ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma frase que está no pano de prato até o paralama do caminhão. Ela está em toda parte, talvez seja a frase mais conhecida da Bíblia em todos os tempos. Mas ela não é tão doméstica assim. Ela não é tão pouco radical assim. Muito pelo contrário, ela é absurdamente radical. Porque para que alguém seja chamado de pastor e alguém diga o Senhor é meu pastor, essa pessoa tem que admitir para si a identidade de ovelha. Mas quando nós falamos sobre nós não procuramos características assim. Quando você fala sobre si, automaticamente você vai retirar daquilo que não é vantajoso ao falar. Então, quando nós pensamos em nós pensamos em águias, em lobos, em leões, em tigres, em tubarões. Queremos demonstrar a nossa agressividade, a nossa velocidade, a nossa capacidade de sobrevivência, aí chega Deus e fala: não, eu não te chamei de águia. Não te chamei de leão, não te chamei de nada disso. Eu te chamei de ovelha. Ovelhas não têm garras, ovelhas não têm presas, ovelhas não têm velocidade, ovelhas não têm capacidade de se defender, ovelhas não têm inteligência. Ovelhas são animais completamente dependentes. Não existe ovelhas selvagens, não existe ovelhas que sobrevivem sozinhas. Ovelhas não enxergam profundamente. Se uma ovelha estiver bem cuidada é porque tem um pastor. A declaração de dependência é fundamental para a sobrevivência. Mas, pastor, por que você está falando isso num tema como hoje? Eu estou falando que Deus construiu currais para a gente, mas eles são feios aos nossos olhares. Eles são esquisitos, eles não são luxuosos. E numa boa parte da história do mundo, nós olhamos para aquilo e falamos assim: não é, isso não faz sentido estar ali. Mas não faz sentido o Rei do Universo nascer numa manjedoura, no porão, numa estrebaria. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido aquele que disse não adulterarás, abaixar-se, tocar uma mulher adúltera e dizer eu não te condeno. Não faz sentido, mas não procure sentido pelo seu cérebro. Procure sentido pela boca do Senhor, porque o Senhor assim o disse. Por exemplo, ele disse assim: quando você se afasta de mim, você vai inevitavelmente fazer coisas que eu não gosto. Somente a profundidade da relação com o bem é que te protege do bem. O que eu estou dizendo é, um abusador não começou sendo essa pessoa cruel abusando. O primeiro passo dele foi se afastar do Criador. E quando nós nos afastamos do Criador, nós nos tornamos criaturas deformadas. Quem está à margem? Com quem pode acontecer isso? Com todas as pessoas. Com todas as pessoas. A primeira coisa que eu tenho que fazer para o mecanismo de proteção é me aproximar de Deus. Sim. Levar meus filhos perto de Deus. Mas também há uma coisa que eu e você podemos fazer para perceber e levar muito a sério quando é que uma pessoa está vulnerável à própria maldade. Quando ela se afastou de Deus.
Qualquer pessoa que se afasta de Deus está vulnerável a qualquer maldade, porque nós somos maus. Tudo que existe de bom em você é uma reprodução da bondade divina. Tudo que existe de amor em você é uma reprodução do amor divino. Toda solidariedade que você e eu temos é uma reprodução da solidariedade divina. Não podemos pensar que um mundo que tem diariamente se afastado de Deus está indo para um bom lugar. É uma ovelha que está indo para perto do precipício e está se sentindo águia. E a voz do tentador, a voz do inimigo, constantemente para você e para mim, na maneira como nós organizamos a família ou pensamos o mundo, tem sido assim. Ele chega para o ouvido de uma ovelha e fala: voe, corra, seja livre, viva seus sonhos, os seus projetos. Lembre-se, quando ele se aproximou de Eva, a primeira coisa que ele fez para Eva foi encorajá-la. Encorajá-la. Não é isso? Deus não falou que você não podia comer de nenhuma? Eva fala: essa pergunta é fácil, esperava mais de você. E na primeira resposta, ela já estava pega. Eu quero fazer um apelo para você. E isso não é ofensivo. Mas para você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que colocar a proteção nele, a confiança nele. Confiar em Deus é mais do que se trancar em casa e ficar orando. Confiar em Deus é deixar que a palavra dele organize a sua vida. É deixar que a instrução dele seja a maneira como você entende o mundo. É deixar que a sabedoria dele seja o seu conselho. Crê no Senhor e não se estribes no seu próprio entendimento. Quando você confia numa mente superior, você passa a estar conectado a responder ao mundo. Mas eu quero também fazer nesse apelo para você que acredita num Deus verdadeiro. A palavra diz: abra a boca em favor do mudo. Nós somos, nessa relação pastor-ovelhas, pastores de muitas ovelhas. Abra a boca em favor do mudo, seja as pernas daqueles que não andam, seja as mãos daqueles que estão impossibilitados, seja você a bênção. Nós oramos pedindo para que Deus proteja as pessoas, mas uma boa parte dessas orações já são respondidas quando é você que protege a pessoa. Seja você a resposta da oração de alguém numa dependência de Deus. Nós não vamos transformar o mundo, mas nós podemos cuidar das pessoas neste mundo até que o mundo perfeito chegue a nós. Bom, programa reflexivo para todos nós em todos os sentidos também. O quanto temos protegido, o quanto temos sido pastores dos nossos filhos, guardadores dos nossos filhos ainda tão indefesos. Fica a reflexão para todos nós. Um abraço e até a semana que vem. Se Deus quiser, vida e saúde, chegando o Dia Internacional da Tireoide. Segunda-feira por aqui a gente fala sobre homens criados somente por mulheres. Tchau, feliz sábado. Tchau.